Porque olhamos para o céu e vemos pontinhos brilhantes. Durante a noite, quando o sol desaparece no horizonte, o céu escurece e revela uma paisagem pontilhada de luzes fixas. São estrelas, corpos celestes, que brilham a distâncias incomensuráveis. Essas luzes se destacam na escuridão e chamam a atenção desde os tempos mais antigos. São vistas como pontos cintilantes, imóveis à primeira vista, espalhados como poeira sobre um fundo negro sem fim. O que vemos não é exatamente o que parece. Esses pontos de luz não estão perto, nem pequenos nem fracos. Cada um deles é uma estrela, um gigantesco corpo esférico de gás incandescente. Mesmo assim, surgem diante dos nossos olhos como simples faíscas suspensas. A vastidão que as separa da Terra é tamanha que a luz que emitem leva anos para chegar até aqui. O fato de enxergarmos essas estrelas depende diretamente da ausência do brilho solar. Durante o dia, a luz do Sol se espalha na atmosfera e domina o céu, ocultando todos os astros visíveis a olho nu. Quando a noite cai, a luz solar se afasta da nossa linha de visão e a escuridão permite que outras fontes luminosas finalmente se revelem. Esses pontos luminosos não estão distribuídos ao acaso. Formam padrões, alguns antigos, que receberam nomes e histórias. Cada constelação é uma construção cultural baseada em projeções visuais. Os pontos que vemos parecem próximos entre si, mas na realidade estão separados por distâncias incalculáveis no espaço tridimensional do universo. Mesmo com variações em brilho e cor, a maioria das estrelas se apresenta como pontos fixos e brancos. Isso acontece porque estão tão longe que não é possível distinguir sua forma nem seus detalhes. A luz de cada uma chega como um feixe direto e concentrado, sem revelar as dimensões colossais de sua origem. Vemos, portanto, apenas um vestígio minúsculo do que realmente são. O que é uma estrela, afinal? Entendendo que cada ponto de luz é um sol distante, quando se olha para o céu noturno, é comum imaginar que as estrelas são pequenas luzes distantes, semelhantes a lanternas suspensas no vazio. No entanto, cada uma delas é um sol. São esferas gigantes de gás superaquecido, compostas principalmente por hidrogênio e hélio. Estão em constante fusão nuclear, gerando energia e luz por bilhões de anos. São sóis distantes. A aparência de simplicidade que apresentam não condiz com sua complexidade. Por estarem a distâncias imensas, parecem pequenas, mas muitas são maiores que o Sol. Algumas têm dezenas ou centenas de vezes sua massa. O que chega aos nossos olhos é apenas uma fração mínima do brilho total que emitem. Essa luz viaja pelo espaço até alcançar a Terra. O que faz uma estrela brilhar é a fusão de átomos de hidrogênio em seu núcleo. Esse processo libera uma quantidade gigantesca de energia em forma de luz e calor. Ao longo do tempo, essa reação sustenta sua luminosidade. O equilíbrio entre a gravidade que tenta colapsá-la e a pressão da fusão que a expande mantém a estrela estável por milhões ou bilhões de anos. Cada estrela que vemos é uma testemunha silenciosa da história do universo. Algumas já não existem mais, mas sua luz ainda cruza o espaço em nossa direção. A distância é tamanha que o que vemos no céu é muitas vezes o passado. Olhar uma estrela é como abrir uma janela para eras remotas, onde o tempo e o espaço se entrelaçam em silêncio luminoso. Mesmo as estrelas mais próximas estão a muitos trilhões de quilômetros da Terra. A unidade usada para medir essa distância é o ano-luz, que representa o caminho que a luz percorre em um ano. Uma das estrelas mais próximas, chamada Próxima Centauri, está a mais de 4 anos-luz de distância. Isso significa que sua luz leva mais de 4 anos para nos alcançar. Luz das estrelas, uma longa jornada, a viagem da luz até nossos olhos, atravessando o espaço. Cada ponto de luz que brilha no céu é um mensageiro antigo. A luz que dele emana não surgiu agora. Ela foi gerada no coração de uma estrela distante e viajou pelo vácuo do espaço por anos, séculos ou milênios. Essa travessia silenciosa e constante segue a uma velocidade impressionante, superando 300 mil quilômetros por segundo, sem nunca diminuir o ritmo. Ao longo desse trajeto,
A luz não encontra barreiras físicas no espaço profundo. Nenhuma parede, nenhum som, nenhum atrito. O vácuo permite um percurso contínuo, como uma flecha disparada em linha reta. Cada fóton emitido segue seu caminho em direção a um destino incerto, até encontrar, por acaso, um planeta habitado, uma atmosfera, um olhar. O tempo que a luz leva para chegar até nós depende da distância da estrela. Algumas estão a poucos anos-luz, outras a centenas, outras a milhares. Isso significa que quando se observa uma estrela no céu, não se está vendo o presente, mas o passado. A luz que chega agora pode ter sido emitida quando civilizações antigas ainda caminhavam sobre a Terra. Essa luz carrega informações sobre sua origem. Traz consigo a assinatura da estrela que a produziu, marcada por sua cor, sua intensidade e sua composição química. Cada feixe luminoso é uma impressão digital estelar, codificada em ondas que atravessaram o cosmos para revelar, ainda que indiretamente, o que brilha nas distâncias invisíveis. Ao penetrar na atmosfera terrestre, essa luz enfrenta sua primeira interferência. Após anos ou séculos viajando em linha reta, ela é finalmente desviada por camadas de ar, vento, calor e pressão. Mas até esse instante, sua jornada foi perfeita. Cada fóton cruzou o espaço sem hesitar, cumprindo sua missão: alcançar os olhos humanos em uma noite clara. Primeiro obstáculo: a atmosfera da Terra. Quando a luz entra no nosso planeta, tudo muda. Após atravessar o vazio interestelar com precisão absoluta, a luz das estrelas encontra um obstáculo invisível ao redor da Terra. É a atmosfera, uma camada de gases que envolve o planeta como um manto dinâmico e instável. Esse envoltório, essencial para a vida, modifica profundamente o comportamento da luz que o atravessa. Nesse ponto, a jornada deixa de ser tranquila. A atmosfera não é uniforme. Ela é composta por diferentes camadas, com variações constantes de densidade, temperatura e pressão. Cada uma dessas camadas interfere na trajetória da luz. Ao penetrar nesse meio, o feixe luminoso sofre refração, ou seja, muda levemente de direção. Essa curvatura não é fixa, pois o ar se move, se agita, se transforma a cada segundo. A instabilidade do ar cria pequenas distorções no caminho da luz. Como a atmosfera está em movimento contínuo, essas mudanças acontecem de forma rápida e imprevisível. A luz que vinha reta agora balança, oscila, vibra. Aos nossos olhos, isso se traduz como um leve tremor. A estrela parece piscar, mas na verdade é a atmosfera que dança diante dela. Quanto mais próxima do horizonte está a estrela, mais espessa é a camada atmosférica que a luz precisa atravessar. Isso torna as distorções ainda mais intensas. A luz passa por um corredor tortuoso de ar, em constante turbulência. O resultado é um brilho instável que se altera em milissegundos. O céu aparentemente calmo esconde um caos sutil e contínuo. A atmosfera protege, aquece e permite a existência da água líquida. Mas para a luz que viaja do espaço, ela representa um filtro, um véu em constante mutação. Ao final de sua longa jornada, o raio de luz estelar encontra esse obstáculo dinâmico. E é ali, nesse último trecho, que ele se curva, se dobra e se desfaz em cintilação diante do olhar humano. O que é cintilação estelar? Nome científico do efeito visual de piscar. O olhar percebe uma estrela que brilha, apaga, volta a brilhar. Parece um pulso, uma falha, um lampejo intermitente no céu noturno. Esse efeito é chamado cintilação estelar. O termo descreve a variação aparente no brilho e na posição de uma estrela causada pela atmosfera terrestre. Não é a estrela que muda, é o caminho da luz que se distorce antes de alcançar os olhos. A cintilação acontece quando a luz atravessa camadas de ar em constante movimento. Essas camadas variam em temperatura, densidade e composição. Cada variação altera a direção do feixe luminoso por frações de segundo. O resultado é uma oscilação visual. A luz parece vacilar, como se a estrela tremesse ou pulsasse,
mesmo estando perfeitamente estável no espaço. O efeito é mais visível quando se observa estrelas próximas ao horizonte. Nessa posição, o feixe de luz cruza um trecho maior da atmosfera. Quanto mais longo o percurso, mais instável ele se torna. O ar quente subindo, o ar frio descendo, o vento soprando em diferentes altitudes. Todos esses fatores somam pequenas refrações que produzem o brilho oscilante. A cintilação não altera apenas a intensidade luminosa. Também pode provocar variações sutis na cor percebida da estrela. Essas mudanças de tonalidade ocorrem quando diferentes comprimentos de onda são refratados de maneiras distintas. Em algumas noites, uma estrela pode parecer brilhar em tons alternados, como se estivesse mudando de humor diante do observador. Esse piscar, apesar de parecer aleatório, tem uma estrutura definida. É causado por processos físicos previsíveis, mas difíceis de controlar. A cintilação estelar é um lembrete visual de que a Terra respira. O ar que sustenta a vida também interfere na luz que chega do espaço. E ao atravessar esse limite invisível, a luz das estrelas se torna movimento diante do olhar. A atmosfera em ação. A estrutura da atmosfera terrestre, camadas de gases e suas características. A Terra é envolvida por uma fina camada de gases que sustenta a vida e transforma a luz do universo. Essa camada é a atmosfera. Embora pareça invisível e uniforme, ela é formada por diferentes níveis, cada um com propriedades únicas. Juntas, essas faixas gasosas regulam o clima, filtram radiações e interferem na forma como enxergamos o céu noturno. A camada mais próxima da superfície chama-se troposfera. Nela ocorrem os ventos, as nuvens, as chuvas e quase todos os fenômenos meteorológicos. A troposfera se estende por cerca de 15 quilômetros de altura. É uma região instável, onde o ar quente sobe e o ar frio desce. Essa agitação constante afeta o caminho da luz que vem das estrelas. Acima da troposfera está a estratosfera. Nessa faixa, o ar é mais rarefeito e o movimento é bem menor. É onde se encontra a camada de ozônio que filtra grande parte da radiação ultravioleta. Aviões comerciais voam nessa região para escapar das turbulências. A luz que atravessa essa zona já passou por uma barreira mais tranquila, mas ainda sofre pequenas mudanças. Seguindo para altitudes maiores, surge a mesosfera. É uma camada fria e difícil de ser alcançada. Meteoros que entram na atmosfera costumam queimar nesse ponto, criando os riscos luminosos que cruzam o céu. A mesosfera marca a transição para regiões ainda mais tênues. Aqui a luz estelar já foi filtrada por densidades variadas e sofreu mudanças no trajeto. Logo acima está a termosfera, onde as partículas de ar são extremamente raras. Nessa região, a radiação solar interage com os gases, formando fenômenos como a aurora boreal. Mesmo sendo uma camada quase vazia, ainda representa um limite físico. A luz das estrelas atravessa essas regiões como uma viajante que cruza fronteiras sucessivas até tocar o olhar humano. Refração, dobrando a luz. Como a luz muda de direção ao passar por diferentes meios. A luz parece viajar em linha reta, mas seu caminho pode ser desviado. Isso ocorre quando ela atravessa materiais com diferentes densidades. Esse fenômeno se chama refração. Ao passar do vácuo do espaço para o ar da atmosfera, a luz muda de velocidade e também muda de direção. Essa dobra sutil altera o ponto exato onde a estrela parece estar no céu. Cada vez que a luz atravessa uma camada de ar com temperatura ou densidade diferente, sua velocidade sofre uma leve variação. O feixe não se curva de forma brusca. Ele se inclina de maneira quase imperceptível, mas ao somar milhões de pequenas refrações, o desvio total se torna visível. O resultado é uma estrela que parece brilhar em lugar ligeiramente instável. A refração é a mesma razão pela qual um canudo parece quebrado quando mergulhado em um copo de água. A luz que sai do canudo muda de direção ao passar da água para o ar. Com a luz das estrelas, acontece algo parecido. O ar atmosférico, mesmo invisível, funciona como um filtro em camadas. Cada camada dobra a luz de forma distinta, redesenhando sua trajetória. A variação constante na temperatura do ar torna o processo dinâmico.
À medida que o ar esquenta ou esfria, sua densidade muda. Isso modifica a velocidade da luz em cada faixa da atmosfera. Quando a luz passa por esse ambiente instável, ela não segue um caminho fixo. Ela oscila. Esse movimento cria o efeito visual de tremor ou cintilação na estrela observada. Refração não é uma falha. É uma característica natural da luz ao encontrar um novo meio. Mesmo os olhos humanos dependem da refração para enxergar. O cristalino dobra a luz para formar imagens dentro da retina. No céu, o mesmo princípio transforma um feixe reto em uma dança sutil. A luz se curva, adapta-se e revela, ao final da jornada, um brilho que nunca é estático. O papel da temperatura e pressão, como variações atmosféricas afetam a luz. A atmosfera terrestre é uma dança constante de temperaturas e pressões que se alteram sem pausa. O ar quente sobe enquanto o frio desce, criando correntes invisíveis que modificam a densidade do meio por onde a luz viaja. Essas variações influenciam diretamente a forma e a trajetória do feixe luminoso, fazendo com que a luz se desvie e crie efeitos visuais diante dos olhos humanos. Quando a temperatura muda, a densidade do ar também se altera. O ar mais quente é menos denso, enquanto o ar frio é mais pesado. Essa diferença modifica a velocidade da luz em cada camada. Ao atravessar essas zonas de contraste, a luz se refrata, ou seja, muda de direção. Pequenas flutuações na temperatura causam ondulações no caminho que a luz percorre até o observador. A pressão atmosférica, resultado do peso do ar acima de um ponto, varia com a altitude e as condições meteorológicas. Essas mudanças ajustam a densidade do ar, intensificando o efeito sobre a luz. Em regiões onde a pressão cai rapidamente, a refração aumenta, causando desvios maiores. O ar rarefeito cria uma instabilidade luminosa que interfere na percepção dos astros. Essas variações térmicas e barométricas ocorrem em escalas muito pequenas e rápidas. O ar se movimenta em turbulências e correntes que transformam o céu em um palco em constante mudança. A luz que passou uma fração de segundo atrás não é a mesma que chega agora, gerando o brilho pulsante e a sensação de movimento que atribuímos ao piscar das estrelas. Assim, o espetáculo da cintilação é o reflexo das condições mutantes da atmosfera. Temperatura e pressão modelam o caminho da luz e, com isso, moldam o que vemos. Cada instante é único, uma interação fugaz entre o cosmos e o ar terrestre. A natureza invisível do ar transforma a quietude do espaço em um espetáculo vivo, repleto de luzes que respiram. Turbulência, o ar em movimento. Pequenas correntes de ar causam grandes efeitos visuais. A atmosfera nunca está parada. Ela se movimenta em correntes que se entrelaçam e se chocam. Esse movimento irregular do ar é chamado turbulência. Apesar de ser invisível, a turbulência é capaz de distorcer a luz que atravessa a atmosfera. Pequenas mudanças na direção e densidade do ar causam ondulações no caminho dos feixes luminosos vindos das estrelas. As correntes turbulentas variam em tamanho e intensidade. Podem ser pequenas ondulações locais ou grandes fluxos que atravessam regiões inteiras da atmosfera. Cada uma dessas variações dobra a luz em ângulos ligeiramente diferentes. O resultado é um tremor constante no brilho e na posição aparente das estrelas, criando o efeito do cintilar tão conhecido no céu noturno. A turbulência ocorre principalmente na troposfera, onde o ar está em contato direto com o solo e sofre com o calor, o vento e as mudanças rápidas de temperatura. O movimento irregular do ar quente que sobe e do ar frio que desce cria um mar invisível e agitado. Essa dança atmosférica transforma a luz que viaja em linhas instáveis e vibrantes, visíveis para quem observa do chão. Quando o ar se move de forma desordenada, a luz que o atravessa é refratada em múltiplas direções. Isso gera uma rápida variação na intensidade e na cor percebida da estrela. O piscar que parece aleatório é, na verdade, o efeito da turbulência, um fenômeno atmosférico que revela a instabilidade do ar e sua influência direta sobre a forma como enxergamos o universo. O impacto da turbulência no brilho estelar
É um lembrete do vínculo íntimo entre a Terra e o cosmos. O ar que respiramos, em sua constante agitação, atua como uma lente viva e mutante. Ela não apenas filtra a luz, mas a molda, tornando o céu noturno um espetáculo dinâmico, onde a física do movimento atmosférico dança com a luz que vem das estrelas distantes. O caminho da luz distorcido, como o feixe de luz da estrela se comporta ao chegar. A luz que parte de uma estrela distante viaja pelo vazio do espaço em linha quase reta. Porém, ao chegar à Terra, ela encontra a atmosfera, um meio complexo e em constante movimento. Cada camada de ar com densidade e temperatura distintas refrata o feixe luminoso. Essa sucessão de desvios faz com que o trajeto da luz se torne ondulante e instável ao aproximar-se do observador. À medida que a luz penetra nas camadas inferiores da atmosfera, sofre múltiplas curvaturas minúsculas. Essas pequenas mudanças na direção provocam um efeito de tremor no ponto de luz. O feixe parece oscilar rapidamente, como se a estrela estivesse piscando. Na verdade, é a luz que sofre distorções contínuas enquanto atravessa o ar em movimento ao redor do planeta. O ar quente, o frio, as correntes ascendentes e descendentes formam um cenário dinâmico que transforma o caminho da luz. Cada variação no índice de refração do ar dobra os raios em ângulos ligeiramente diferentes. Essa dança de desvios resulta numa imagem instável, que muda sua posição e intensidade em frações de segundo, causando o efeito visual conhecido como cintilação. Quando a atmosfera está mais turbulenta, o caminho da luz torna-se ainda mais irregular. O feixe, que vinha reto por bilhões de quilômetros, se fragmenta em pequenos pedaços refratados de formas diversas. Isso faz a estrela parecer vibrar e piscar de maneira intensa e imprevisível. O fenômeno é um testemunho da fragilidade da luz diante da agitação invisível do ar terrestre. Por fim, essa distorção no trajeto da luz revela uma conexão profunda entre o céu e a atmosfera. A luz que cruza o universo distante encontra um limite móvel e vivo no ar da Terra. O que chega aos olhos humanos é um espetáculo de brilhos pulsantes, uma narrativa luminosa moldada pelas correntes invisíveis que respiram e vibram acima de nossas cabeças. O que realmente vemos? Brilho instável e variação de cor. Porque o brilho da estrela parece vibrar ou mudar de cor. A luz que chega até nós carrega mensagens antigas, mas seu brilho parece instável. A atmosfera terrestre atua como um filtro vivo e agitado, fragmentando o feixe luminoso. Essa instabilidade faz o brilho da estrela variar rapidamente. O que parece um piscar casual é o resultado da luz sendo desviada, intensificada e enfraquecida por camadas de ar em constante movimento. A cor da estrela, aparentemente fixa, também sofre variações. Isso ocorre porque a luz branca da estrela é composta por várias cores, cada uma com um comprimento de onda diferente. Quando a atmosfera refrata essa luz, as cores se dispersam em graus distintos. Assim, a estrela pode parecer alternar entre tons sutis, revelando a interação complexa entre luz e ar. O fenômeno da cintilação envolve oscilações rápidas na intensidade e tonalidade da luz. Ao atravessar camadas atmosféricas com diferentes temperaturas e densidades, os feixes luminosos são desviados em múltiplas direções. Essas pequenas variações são captadas pelos nossos olhos como um tremor, ou uma dança de cores que transforma a estrela em um ponto vibrante, imutável no céu. A variação do brilho e da cor depende também da altitude da estrela no céu. Próxima ao horizonte, a luz percorre um caminho maior pela atmosfera, aumentando as distorções e as mudanças de cor. No zênite, onde o percurso é mais curto, o efeito é menos intenso. Essas mudanças são um reflexo da complexidade da atmosfera, um palco invisível onde a luz se adapta e se transforma. O resultado final é uma visão poética e científica do céu noturno. O brilho que parece instável e a cor que parece mudar são expressões visuais do diálogo entre o cosmos e a Terra. A atmosfera modifica a luz em movimento contínuo, criando um espetáculo de brilho e cor, que é ao mesmo tempo um fenômeno físico e uma experiência estética para quem observa.
Estrelas piscam mais perto do horizonte. A espessura da atmosfera interfere na intensidade do efeito. Quando olhamos para estrelas próximas ao horizonte, percebemos que elas piscam com mais intensidade. Isso acontece porque a luz dessas estrelas atravessa uma camada maior da atmosfera terrestre. Quanto mais espessa essa camada, maior a quantidade de ar em movimento e variações de densidade que a luz precisa enfrentar, aumentando a distorção e a oscilação do brilho. Na posição do horizonte, o feixe luminoso percorre um trajeto inclinado, passando por camadas de ar em diferentes temperaturas e pressões. Esse percurso mais longo multiplica os efeitos da refração e da turbulência, que alteram constantemente a direção e a intensidade da luz. O resultado é uma cintilação mais intensa e cores que parecem mudar com maior frequência. Já as estrelas que estão no zênite, bem acima da cabeça do observador, brilham de forma mais constante. Nessas posições, a luz enfrenta uma menor espessura atmosférica. O caminho mais curto reduz o número de desvios causados pelo ar em movimento, fazendo com que o brilho pareça mais estável e a cor mais uniforme, mesmo que o fenômeno da cintilação continue presente. A espessura da atmosfera próxima ao horizonte também aumenta a probabilidade da luz ser parcialmente absorvida ou dispersa por partículas e umidade. Isso contribui para que as estrelas pareçam menos nítidas e mais instáveis. A atmosfera funciona como um filtro dinâmico e variável, que quanto mais espesso, mais altera o espetáculo luminoso oferecido pelas estrelas distantes. Esse efeito visual revela a íntima relação entre o observador e a atmosfera terrestre. O brilho oscilante próximo ao horizonte é um reflexo do ar em constante agitação, que molda a luz antes que ela alcance os olhos. A dança luminosa das estrelas é uma expressão poética da interação entre o cosmos infinito e a camada gasosa que envolve nosso planeta. Diferenças entre estrelas e planetas. Por que os planetas brilham de forma constante? As estrelas parecem piscar no céu noturno, enquanto os planetas brilham com uma luz mais constante. Essa diferença está relacionada à forma como a luz chega até nós. Estrelas são fontes pontuais de luz a distâncias enormes, enquanto os planetas refletem a luz do Sol e possuem um tamanho aparente maior no céu, o que altera como percebemos seu brilho. A luz das estrelas chega em feixes muito finos, quase pontuais. Ao atravessar a atmosfera turbulenta, esses feixes sofrem desvios rápidos e frequentes. Isso provoca o efeito de cintilação, uma oscilação rápida na intensidade e posição do brilho. A instabilidade torna o brilho das estrelas variável, dando a impressão de que elas piscam diante de nossos olhos atentos. Já os planetas exibem uma luz que parece mais estável porque sua imagem no céu é maior. Embora também estejam sujeitos à refração e à turbulência atmosférica, a luz refletida por sua superfície ou atmosfera ocupa uma área mais extensa. Essas pequenas distorções atmosféricas não afetam tanto o brilho, que se mantém mais constante e firme para quem observa da Terra. Essa diferença fundamental entre pontos luminosos e fontes com área aparente maior é a razão pela qual planetas se destacam no céu como pontos de luz fixos, enquanto estrelas cintilam. O fenômeno reforça o modo como a atmosfera interage de formas distintas com os objetos celestes, criando um espetáculo visual que revela a complexidade do espaço e de sua observação a partir da Terra. Portanto, o brilho constante dos planetas é um lembrete do equilíbrio entre o cosmos e a atmosfera terrestre. Ele convida a um olhar atento sobre as nuances da luz e do espaço, onde as pequenas variações do ar transformam nossa percepção e onde a vastidão do universo se mostra tanto na estabilidade quanto no pulsar das estrelas distantes. Tamanho aparente, ponto versus disco, entendendo como o formato afeta a cintilação. No céu noturno, estrelas aparecem como pontos luminosos, enquanto planetas e a Lua surgem como discos aparentes. Essa diferença no tamanho aparente é fundamental para entender a cintilação. A luz que vem de um ponto é concentrada em um feixe muito estreito, tornando-se mais vulnerável às pequenas variações da atmosfera e, assim, mais instável para o observador. Quando a luz chega de um disco,
ela se espalha por uma área maior. Isso significa que as diferentes partes desse disco atravessam a atmosfera em trajetos levemente distintos. As variações de refração, que causariam cintilação em um ponto, tendem a se compensar entre si, suavizando a instabilidade do brilho e tornando o objeto visto mais estável e firme no céu. A atmosfera pode ser imaginada como um vidro ondulado que distorce a luz. Para a luz de um ponto, as ondulações causam tremores visuais intensos, pois todo o feixe se desvia junto. Já para a luz que forma um disco, as ondulações afetam partes distintas do disco de formas diferentes, promovendo uma média que reduz o efeito do tremor percebido pelo observador. Essa diferença explica por que estrelas cintilam muito mais do que planetas ou a Lua. A imagem pontual das estrelas torna seu brilho sensível às turbulências atmosféricas, enquanto a área maior dos discos planetários atua como um filtro natural que nivela as distorções da luz, proporcionando uma luz mais constante e relaxante aos olhos que contemplam o céu. Compreender o impacto do tamanho aparente revela a delicada relação entre a luz cósmica e o ambiente terrestre. O céu noturno é um palco onde a física da luz e da atmosfera dialogam, transformando o que vemos em um espetáculo dinâmico de brilho e estabilidade, brilho e silêncio, onde o formato do objeto determina sua dança luminosa diante de nós. Exceções e condições especiais. Estrelas que parecem não piscar quando e por que isso acontece. Nem todas as estrelas parecem piscar com a mesma intensidade. Em algumas noites, sob céus muito limpos e estáveis, certas estrelas brilham de forma constante. Isso ocorre quando a atmosfera está calma, com pouca turbulência, e a luz viaja por camadas de ar homogêneas, minimizando os desvios e mantendo o brilho mais estável para o observador. Algumas estrelas próximas ao zênite, alto no céu, também apresentam cintilação reduzida. Nessas posições, a luz percorre o menor caminho possível pela atmosfera, enfrentando menos distorções e turbulências. A estabilidade do brilho depende do ângulo com que a luz entra na atmosfera e das condições atmosféricas locais que variam conforme a hora e o clima. Estrelas muito brilhantes podem parecer piscar menos porque sua luz é mais intensa e consegue sobrepor pequenas variações atmosféricas. Por outro lado, objetos celestes, como planetas, que são discos e não pontos luminosos, naturalmente mostram menos cintilação, sendo vistos com brilho firme, mesmo em condições atmosféricas menos favoráveis. Algumas condições especiais, como o ar extremamente seco e frio em grandes altitudes, favorecem a observação de estrelas com brilho constante. Observatórios localizados nessas regiões aproveitam essa estabilidade para estudar o cosmos. Para o observador comum, noites de céu límpido e tranquilo são as mais propícias para perceber estrelas que parecem não piscar. Assim, o piscar das estrelas não é uma regra absoluta. Ele depende da interação entre luz, atmosfera e posição no céu. Em momentos raros de calma atmosférica, o brilho estelar revela sua face mais serena, permitindo que o olhar humano alcance a profundidade do universo em uma luz constante, silenciosa e pura. Impacto na astronomia. Problemas para os telescópios. Como o cintilar atrapalha observações astronômicas. A cintilação das estrelas representa um desafio para a astronomia moderna. Telescópios terrestres captam imagens distorcidas pela turbulência atmosférica, dificultando a obtenção de detalhes precisos sobre objetos celestes. A oscilação do brilho provoca borrões e movimentos na imagem, comprometendo a qualidade das observações e limitando o potencial dos equipamentos. Para astrônomos, o cintilar é um ruído visual que obscurece informações essenciais. Mesmo com lentes poderosas, o ar em constante movimento age como um filtro irregular que desfoca e fragmenta a luz recebida. Esse efeito reduz a resolução das imagens e torna mais difícil estudar estrelas, planetas e galáxias com clareza, impactando a pesquisa científica. O problema é mais intenso para telescópios que observam objetos próximos ao horizonte, onde a camada atmosférica é mais espessa. Nessas condições, as distorções aumentam e as imagens perdem nitidez.
Por isso, observatórios preferem localizar-se em altitudes elevadas, onde a atmosfera é mais fina e estável, minimizando a cintilação e suas interferências. Técnicas avançadas foram desenvolvidas para compensar a turbulência atmosférica. Sistemas de óptica adaptativa usam espelhos móveis para corrigir em tempo real as distorções causadas pela cintilação. Essas tecnologias revolucionam a astronomia terrestre, reduzindo o impacto do ar em movimento e aproximando a qualidade das imagens daquelas obtidas no espaço. Apesar dos desafios, a cintilação também é um lembrete da complexa relação entre a Terra e o cosmos. Ela revela a fragilidade do nosso ponto de observação e inspira soluções criativas para ultrapassar limites naturais. Cada ajuste feito para minimizar esse efeito amplia nosso olhar para o universo, enriquecendo a compreensão do vasto céu estrelado. Telescópios em montanhas. A busca por ar mais calmo e menos distorcido. A instalação de telescópios em montanhas elevadas é uma estratégia essencial para minimizar os efeitos da cintilação. Nessas altitudes, a atmosfera é mais rarefeita e estável, reduzindo o movimento turbulento do ar. Esse ambiente favorece a passagem mais direta e menos distorcida da luz estelar, permitindo imagens mais nítidas e observações mais detalhadas do cosmos. Nas grandes altitudes, o ar frio e seco diminui a presença de partículas e umidade que causam dispersão e absorção da luz. A camada atmosférica é mais fina e a turbulência se torna menos intensa, o que significa menos cintilação e maior qualidade nas imagens captadas pelos telescópios. Essa condição é crucial para estudar objetos distantes com precisão e profundidade. Montanhas como o Mauna Kea, no Havaí, e o Paranal, no Chile, tornaram-se locais privilegiados para observatórios astronômicos. Suas altitudes elevadas, combinadas com céus limpos e baixos índices de poluição luminosa, proporcionam um ambiente quase ideal para a observação do universo, aproximando a experiência dos telescópios terrestres da clareza obtida no espaço. A escolha desses locais exige esforço logístico e tecnológico, pois condições extremas e o acesso dificultado desafiam os pesquisadores. Porém, o benefício do ar mais calmo e menos distorcido compensa tais dificuldades, ampliando o potencial científico e abrindo novas janelas para a exploração do cosmos através de imagens precisas e detalhadas. A busca por ar mais puro e tranquilo nas montanhas traduz a interação entre a ciência e o ambiente natural. A altitude revela-se como aliada da astronomia, oferecendo um refúgio contra a turbulência atmosférica. É nessa quietude elevada que o universo se revela com maior fidelidade, convidando o olhar humano a explorar sua vastidão com clareza e admiração. Óptica adaptativa, tecnologia de correção, como a ciência lida com a atmosfera em tempo real. A óptica adaptativa é uma das soluções mais avançadas para os desafios causados pela atmosfera turbulenta. Essa tecnologia usa espelhos deformáveis controlados por computadores que ajustam sua forma centenas de vezes por segundo. Assim, corrigem as distorções da luz provocadas pelo ar em movimento, restaurando a nitidez das imagens captadas pelos telescópios terrestres. O sistema mede em tempo real os efeitos da turbulência na luz estelar, usando estrelas guia naturais ou artificiais, como lasers que criam pontos de referência no céu. Com essa informação, os espelhos se ajustam continuamente, compensando as irregularidades atmosféricas. O resultado é uma visão muito mais estável e detalhada do universo, quase como se a atmosfera não existisse. Essa tecnologia transformou a astronomia terrestre, permitindo que telescópios em montanhas continuem competindo com observatórios espaciais em termos de qualidade de imagem. A correção dinâmica da luz permite estudar fenômenos astronômicos com alta precisão, ampliando o conhecimento sobre estrelas, galáxias e planetas distantes, revelando detalhes antes invisíveis. Apesar de sua complexidade, a óptica adaptativa é um exemplo de como a ciência utiliza a tecnologia para superar limites naturais. A capacidade de neutralizar os efeitos da atmosfera em tempo real
é um triunfo da engenhosidade humana, tornando o céu noturno menos um obstáculo e mais uma janela aberta para as profundezas do cosmos. A busca pela clareza e precisão nas imagens do espaço transforma cada telescópio em um instrumento de precisão máxima. A óptica adaptativa simboliza a harmonia entre o olhar humano, a ciência e a natureza, um equilíbrio onde a luz das estrelas dança suavemente, revelando os segredos do universo sem o filtro turbulento do ar terrestre. Observatórios espaciais. Solução perfeita. Telescópios como Hubble e James Webb fora da atmosfera. Colocar telescópios no espaço é a resposta mais eficaz para os desafios causados pela atmosfera terrestre. Longe das camadas gasosas que distorcem a luz, esses instrumentos captam imagens com nitidez incomparável. A ausência da cintilação permite observações claras e detalhadas, revelando o universo em toda a sua complexidade e beleza, sem interferências atmosféricas. O telescópio espacial Hubble, lançado no século XX, revolucionou a astronomia ao operar em órbita acima da Terra. Sua posição livre da turbulência atmosférica possibilitou imagens que transformaram nosso entendimento do cosmos. Cada fotografia capturada pelo Hubble mostra detalhes antes invisíveis, trazendo novas descobertas sobre estrelas, galáxias e planetas distantes. O sucessor do Hubble, o telescópio James Webb, está ainda mais longe, em uma órbita estável que oferece condições ideais para observar o universo em infravermelho. Essa posição privilegiada permite captar sinais frágeis e antigos, revelando a formação das primeiras estrelas e galáxias, aprofundando a compreensão da origem e evolução do cosmos. Observatórios espaciais representam o ápice da exploração astronômica, eliminando o filtro da atmosfera terrestre. Eles oferecem uma janela limpa e imersiva para o universo, onde a luz viaja sem obstáculos e o brilho das estrelas chega intacto. Essas máquinas são símbolos da busca humana por conhecimento e da vontade de ultrapassar os limites do nosso planeta. O silêncio do espaço é o palco perfeito para a dança da luz estelar, revelando segredos que o céu terrestre esconde. Nessa ausência de distorções, a astronomia alcança sua forma mais pura, convidando a humanidade a contemplar a vastidão do universo com olhos desobstruídos e coração fascinado pela imensidão do cosmos. Astrofotografia e cintilação. Como o efeito pode impactar imagens astronômicas. A cintilação atmosférica influencia diretamente a astrofotografia, causando instabilidade no brilho e na posição aparente dos astros. Essa oscilação torna as imagens borradas e menos definidas, dificultando a captura de detalhes sutis. O efeito interfere na precisão dos registros fotográficos, tornando o processo de observação visual uma busca constante pela clareza e estabilidade. Fotógrafos do céu noturno enfrentam o desafio de lidar com a luz distorcida pelo ar em movimento. O piscar das estrelas faz com que suas imagens pareçam tremidas ou onduladas, exigindo técnicas específicas para minimizar a distorção. Longas exposições e softwares de correção ajudam a compensar as variações, mas a atmosfera ainda impõe limites à nitidez perfeita das fotos. O uso de telescópios em locais elevados e o emprego de óptica adaptativa têm ampliado a qualidade da astrofotografia, reduzindo os efeitos da cintilação. Contudo, para registros feitos a olho nu ou com equipamentos amadores, a variação no brilho e na cor das estrelas permanece um desafio. Esse fenômeno cria uma dança luminosa que pode ser tanto belo quanto frustrante. Apesar das dificuldades, a cintilação contribui para a poesia visual do céu noturno. A oscilação das cores e do brilho das estrelas confere movimento e vida às imagens, criando cenas únicas e efêmeras. Essa interação entre ciência e arte revela como a atmosfera molda a percepção humana do cosmos, tornando cada fotografia um retrato singular do universo em transformação. A astrofotografia é a ponte entre o olhar humano e a vastidão do espaço. A cintilação atmosférica, com suas distorções e desafios, lembra que essa janela para o cosmos está filtrada pela dinâmica do ar terrestre. Superar esse efeito é um convite constante para a inovação tecnológica
e para a contemplação profunda da beleza instável do céu estrelado. Curiosidades e analogias. Comparação com miragens, efeitos semelhantes que vemos no chão quente. A cintilação das estrelas e as miragens que vemos no chão quente são fenômenos ligados à refração da luz em meios instáveis. Quando o ar próximo à superfície da Terra aquece rapidamente, cria camadas com diferentes temperaturas e densidades. Essas variações curvam e distorcem os raios de luz, formando imagens tremeluzentes ou deslocadas, semelhantes ao piscar das estrelas. Nas estradas quentes, o calor faz o ar próximo ao chão ficar menos denso, fazendo a luz se curvar e criar imagens ilusórias de água ou reflexos. Essa distorção, conhecida como miragem, é um exemplo palpável do que acontece em escala maior na atmosfera. Assim como a luz das estrelas, a luz terrestre sofre desvios causados por flutuações no índice de refração do ar. A diferença está na origem e no contexto. Enquanto a cintilação ocorre por turbulência atmosférica, em altitudes elevadas, a miragem é provocada por variações térmicas próximas ao solo. Ambas revelam como a luz, viajando em linha quase reta, pode ser desviada quando atravessa camadas de ar com propriedades distintas, criando efeitos visuais que confundem os sentidos. Essas comparações ajudam a compreender a atmosfera como um palco dinâmico, onde a luz dança e se transforma. A percepção das estrelas piscando ganha um novo sentido ao lembrar que a natureza repete padrões em diferentes escalas, conectando o céu estrelado ao calor da Terra e a imagens ilusórias que brincam com nossa visão do mundo. O estudo dessas analogias inspira admiração pela complexidade do ar que nos cerca. A cintilação e as miragens são manifestações poéticas da física da luz, lembrando que o universo não é apenas uma coleção de fatos frios, mas um espetáculo em movimento, onde fenômenos naturais entrelaçam ciência, arte e a experiência humana do cotidiano. Curiosidades e analogias. A estrela que não pisca. O planeta Vênus. Vênus é conhecido como a estrela da manhã ou da tarde, brilhando com intensidade incomparável no céu. Diferente das estrelas, ele não pisca porque seu disco aparente é maior. A luz refletida por Vênus atravessa a atmosfera terrestre, mas a dimensão visível reduz o efeito da cintilação, tornando seu brilho constante e estável para quem o observa da Terra. Enquanto estrelas são pontos de luz praticamente sem dimensão aparente, Vênus aparece como um pequeno disco. Essa diferença faz com que a atmosfera distorça sua luz de modo distinto. As turbulências e variações no ar causam alterações pontuais nas estrelas, mas a luz de Vênus chega dispersa em uma área maior, suavizando as oscilações de brilho. O brilho forte de Vênus deve-se também à sua proximidade com o planeta Terra e à sua superfície altamente refletiva. Suas nuvens espessas refletem quase 90% da luz solar que as alcança, o que reforça sua presença luminosa e constante. Essa combinação torna Vênus um farol estável, visível mesmo quando o céu está turbulento. Assim, a aparência firme de Vênus no céu contrasta com o cintilar das estrelas. Ele revela como o tamanho aparente e a natureza da luz influenciam nossa percepção. O planeta funciona como uma exceção notável, lembrando que a atmosfera modifica a luz de maneiras sutis e que a estabilidade do brilho depende da interação entre o objeto e o ar terrestre. Vênus no céu é um convite para entender as nuances do cosmos e da observação terrestre. Sua luz constante é um lembrete poético de que, mesmo em um universo marcado por instabilidade e movimento, há pontos de calma e brilho firme que guiam o olhar humano em noites estreladas. Curiosidades e analogias. Influência cultural. Estrelas que dançam. O cintilar das estrelas tem fascinado culturas ao longo da história, inspirando poemas, canções e lendas. Esse brilho que parece dançar no céu noturno alimenta a imaginação humana, evocando sentimentos de mistério e beleza. A oscilação luminosa cria uma conexão entre o cosmos e as emoções, traduzida em expressões artísticas e relatos que atravessam gerações. Na literatura, o piscar das estrelas simboliza esperança e magia.
enquanto em músicas, suas variações de luz evocam ritmos e melodias invisíveis. Povos antigos viam nesse movimento um diálogo entre o céu e a terra, interpretando-o como vozes ou espíritos que comunicavam mensagens. Essas narrativas enriquecem a cultura, tornando o fenômeno um elo entre ciência e sensibilidade. As lendas associadas ao cintilar revelam crenças sobre o cosmos vivo, onde estrelas são entidades que brilham para guiar ou proteger. Essa personificação do céu cria um universo de significados, mostrando como o fenômeno natural é também uma fonte de inspiração cultural. A luz instável das estrelas transforma o céu em palco de histórias que refletem a experiência humana. Observar o céu e perceber o piscar das estrelas é um convite para sentir a vastidão do universo e o mistério da existência. A dança luminosa conecta ciência e arte, revelando que o entendimento do cosmos passa também pelo olhar poético. A cintilação é, assim, um fenômeno que transcende a física para tocar o imaginário coletivo e a criação cultural. Essa interação entre fenômeno natural e cultura ressalta o poder do céu estrelado em moldar a visão humana do mundo. A luz tremeluzente das estrelas inspira pensamentos e sentimentos, abrindo espaço para uma contemplação que mistura razão e emoção. O cintilar é, portanto, um elo vital entre o universo físico e a alma humana, eternamente fascinante. Curiosidades e analogias. Estudos científicos do fenômeno. A cintilação estelar é observada e quantificada usando instrumentos que medem variações rápidas no brilho da luz. Detectores sensíveis captam essas flutuações em intervalos de milissegundos, permitindo aos astrônomos entender a intensidade e a frequência do fenômeno. Assim, o piscar das estrelas deixa de ser apenas um espetáculo visual para virar dado preciso. Modelos matemáticos descrevem como a luz das estrelas é distorcida pela turbulência atmosférica. A análise dessas variações ajuda a revelar características das camadas de ar que a luz atravessa. Esse trabalho transforma a cintilação em uma ferramenta para estudar a atmosfera terrestre, conectando o céu estrelado às dinâmicas invisíveis do ar. Equipamentos chamados de monitores de SEEIM avaliam o grau de instabilidade atmosférica no local da observação. Esses aparelhos medem a qualidade da imagem das estrelas e indicam quando a cintilação é maior. Informações assim orientam astrônomos sobre o momento ideal para observar o cosmos com maior nitidez, revelando a importância prática do fenômeno. A pesquisa sobre cintilação contribui para o desenvolvimento de tecnologias que compensam os efeitos da atmosfera. Conhecer com detalhes as flutuações permite criar sistemas que corrigem a distorção da luz em tempo real. Dessa forma, a cintilação é compreendida não apenas como um efeito natural, mas como um desafio e uma inspiração para avanços científicos. A transformação do piscar das estrelas em dados quantitativos simboliza a união entre a beleza natural e o rigor científico. A cintilação, vista como dança luminosa, revela camadas ocultas do ar que nos envolve. Essa abordagem amplia a percepção do universo, mostrando como fenômenos simples guardam complexidades que o olhar atento e a tecnologia desvendam. O céu com outros olhos. Entender o fenômeno muda a forma como observamos as estrelas. Saber que o brilho instável das estrelas é causado por camadas de ar em movimento transforma a experiência de observar o céu. Aquela luz que parece vibrar não é falha dos olhos, mas um sinal da interação entre o cosmos e a atmosfera. O conhecimento revela que a beleza do firmamento nasce também da imperfeição, da dança da luz com os ventos invisíveis da Terra. A cada noite, quando os pontos cintilantes surgem sobre o horizonte, o olhar treinado já reconhece o que antes era apenas encanto. A instabilidade luminosa ganha um significado novo. Entender o que faz uma estrela piscar é como decifrar uma linguagem antiga. A física torna-se poesia e o céu, um texto que pode ser lido com precisão e sensibilidade. Observar o céu com consciência dos fenômenos atmosféricos é abrir mão da fantasia cega, mas sem perder a maravilha.
Saber que a luz de uma estrela viajou por milhões de anos até ser desviada por um sopro de ar nos últimos quilômetros não a torna menos mágica. Torna o momento mais precioso, mais raro, mais profundamente humano. A cintilação deixa de ser mero adorno do céu e passa a ser um lembrete de que entre o observador e o universo existe um mundo vivo, instável e complexo. Estar ciente disso não reduz o encanto, amplia. O céu se revela não apenas como um espetáculo, mas como um diálogo constante entre o que está acima e o que está ao redor de nós. Em cada piscada de estrela está a assinatura do planeta que habitamos. Saber disso muda o modo como se olha para cima. O olhar não perde o encantamento, mas ganha profundidade. E com isso, toda noite estrelada se transforma numa oportunidade de compreender melhor onde estamos e para onde queremos olhar. Se essa viagem pelo céu transformou sua visão do universo, curta este vídeo e compartilhe com quem também se encanta pelas estrelas. Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios do cosmos com profundidade e beleza. O céu está sempre mudando e há sempre mais a descobrir. Obrigado por observar com novos olhos.